Bom, obrigado pelo convite, obrigado ao Milton. Eu estava brincando com ele agora há pouco, que apesar de eu ter sido formado do outro lado da rua, né, me formei pela Poli em 78, eu me sinto aqui em casa e obrigado pelo convite. Em 78, eu comecei a trabalhar, logo que me formei, com o Zanini. Trabalhar com o Zanini é uma aventura, assim, para quem trabalhou, quem conheceu o Zanini, teve a oportunidade de conhecer o Zanini. Para quem teve a oportunidade de conhecer o Zanini, foi um professor, assim, um autodidata que conseguiu, mais perto, que conseguiu com a madeira fazer um trabalho importante. A primeira casa que eu morei foi o Zanini que projetou, e eu vou mostrar algumas imagens aí que... Bom, a madeira nunca teve afastada das obras, das construções no Brasil. Essas são as formas do Congresso Nacional. Provavelmente isso é um pinho-paraná. Final dos anos 50, toda a área de araucária do norte do Paraná estava sendo usada para fazer tábuas. Era uma época de expansão da fronteira agrícola. E, na verdade, não existe construção sem madeira. A única diferença é que a madeira, nessa época, era um meio de se construir em concreto. Aí está o Congresso pronto. Vocês podem imaginar a quantidade de madeira que se gastou para fazer isso. Aqui é uma outra obra que vocês conhecem, a Casa do Acaiaba. Dá para ter uma sensação também do volume de madeira. Agora, dá para ouvir agora? Tá bom? Tá bom? Dá para ter uma ideia do volume de madeira gasto para fazer uma estrutura de concreto. Além da forma embaixo, ainda na parte mais inclinada, tinha uma forma por cima. Então, para se obter um resultado como esse, provavelmente se gasta um volume de madeira que daria para fazer uma construção definitiva. Vamos dizer, isso é um retrato de uma época em que a madeira é extremamente barata, ela era um incômodo, é uma época de supressão de floresta, para a expansão de fronteira agrícola, e a madeira que era originada nisso, na verdade, se pagava o trabalho de serrar e transportar. A floresta em pé não valia nada. Os que ouviram o Virgílio falando ontem, né, a grande importância para se manter a floresta em pé é dar uma razão econômica para ela existir, ou seja, se a floresta não vale nada, a pressão econômica para trocar a floresta para a agricultura é muito grande. Então, esse era um período em que realmente a floresta era um estorvo e, portanto, a madeira era muito barata, a mão de obra era barata, então tinha sentido uma construção desse tipo. Bom, eu comecei falando do Zanini. O Zanini tem essa visão de resgatar não só a construção em madeira, mas a construção tradicional, popular. Aqui são alguns exemplos de pau a pique, né? Protótipos de habitação popular, e aqui uma residência já para clientes, não para uma construção popular. Bom, esse era um projeto do Zanini. O Zanini, como eu falei, é um autodidata, ele desenhava com caneta hidrográfica em cima de papel milimetrado, num desenho ingênuo, né? Essa é uma casa onde eu morei em São Paulo, foi a primeira casa que eu tive. Ali dá para ver na foto anterior, na foto no canto, uma estrutura, um sistema pilar-viga, simples, de madeira só serrada. Também é um retrato de uma época que passou. O que o Zanini fazia? Ele fazia a casa no sul da Bahia, desmontava a casa, mandava para São Paulo, e a gente montava a casa aqui em São Paulo. Isso quer dizer o quê? 3 vezes a mão de obra. E quer dizer o quê? Que necessariamente essa mão de obra tinha que ser muito barata. Então, a ideia do Zanini, que na época tinha sentido, em 78, de trabalhar com o pessoal do sul da Bahia, que era analfabeto, ser intensivo de mão de obra, ter o mínimo de tecnologia possível, fazia todo sentido. Hoje em dia isso não faz o menor sentido, porque obrigaria o operário que trabalha nesse tipo de obra a ganhar muito pouco. Hoje é impossível você pensar nos salários atuais,
fazer 3 vezes a montagem de uma casa, ou seja, faz uma vez para montar, desmonta e monta novamente. Bom, esse já é o primeiro estudo do Acaiaba. Para minha casa, evidente, o Acaiaba vai falar mais sobre isso para frente, mas é interessante notar a evolução da arquitetura e do próprio desenho, né? Vamos dizer, a gente sai de uma arquitetura muito calcada na tradição, no vernacular, e a gente já começa a entrar numa madeira sendo utilizada num projeto contemporâneo, né? Esse aqui é o desenho da treliça principal da casa, todo feito a lápis. Ainda nós estamos nos anos 80, esse projeto é de 1987, 88, a obra começou em 89. Esse é o detalhamento das ferragens, e aí é uma imagem já da montagem da casa. Bom, importância dessa casa, mostrar que a madeira era um material de construção contemporâneo, que a arquitetura em madeira não necessariamente estava vinculada a formas tradicionais, a industrialização, que nesse caso já era uma industrialização quase total, o terreno é muito inclinado, não tinha espaço para canteiro, etc. E o resultado final é esse que vocês estão vendo aí, uma estrutura de 4 andares, apoiada sobre 6 pilares, e eu sempre conto uma história que, na época que a casa estava desse jeito que está aí, um vizinho me procurou, olhou a estrutura e falou, puxa, mas que andaime bonito, a casa, onde vai ser? E isso parece assim só uma piadinha, mas na verdade revela a visão tradicional da madeira no Brasil, como uma coisa transitória. Desde o colono que faz a casa em madeira até ganhar dinheiro para fazer uma casa em material e queimar a casa de madeira, até as obras. O que ele estava vendo aí? O preparo de uma estrutura de concreto, como na casa do Acaiaba. Ou seja, a madeira já fez a parte dela, que é sustentar alguma coisa, ela é o andaime, ela é o meio, não o fim. Eu acho que a partir da casa, a gente começou a ter a visão da madeira como material contemporâneo e não mais como meio. Fora todas as questões ambientais, a questão da energia, eu, por ser um dos últimos a falar, eu não quero ficar repetindo tudo que ontem e hoje o pessoal já falou. Mas a questão da madeira, meio ambiente, energia, já foi muito discutida, e acho que isso a gente não tem muita dúvida, né? Bom, a partir dessa casa, nós fizemos uma série de casas que tiveram a importância de divulgar o material e, de certa forma, formar uma geração de arquitetos, muitos deles aqui da FAO, que começou a usar a madeira de uma forma mais intensa. Essa casa é a Residência Valentim, projeto do UNA. Origem, aliás, a gente já se conhecia antes, mas, enfim, desde a outra Casa Valentim, projeto da Acaiaba. Mas, enfim, foi a primeira obra que a gente fez com o UNA e teve um significado muito grande. É uma obra que, até hoje, é uma obra muito interessante, é o seu aspecto interno. É uma estrutura relativamente simples, coberta com uma telha sanduíche, com poliuretano. Os fechamentos são em tijolo, de barro maciço. Essa é uma outra, da mesma época, mais ou menos, essa obra, é um projeto do Andrade Moretim, e também é uma obra muito simples, essa é mais simples ainda, deve ter uns 60 metros quadrados, é uma estrutura de elementos menores, pequenos, coberto com poliuretano, policarbonato alveolar, e ela tem um núcleo de alvenaria onde estão as partes hidráulicas. Aqui dá para ver bem essa situação. É um bloco de alvenaria, onde está a parte hidráulica, uma caixa de madeira com policarbonato e uma cobertura independente em aço. Essa é outra obra também da Andrade Moretim, que é uma grande caixa, uma caixa de telha metálica, sanduíche, e dentro tudo em madeira. A vantagem de uma solução desse tipo é que você reveste a madeira com material mineral, com aço no caso, e o problema de durabilidade fica praticamente resolvido. Essa casa causou uma certa indignação entre os vizinhos, porque não tem a menor cara de casa de praia, né? Essa é uma casa em Ubatuba, e as pessoas em geral se incomodam com uma arquitetura contemporânea, mesmo em madeira. Os vizinhos não gostaram muito dessa versão um pouco mais contemporânea.
Essa é uma capela, projeto da arquiteta Bia Meyer. Na verdade, eu só trouxe essa foto. O que tem de interessante na parte de estrutura, na capela, é o fato de uma única parede aqui ancorar a placa de cobertura e nós não temos nenhum elemento de contraventamento, os caixilhos são piso-teto e deu um desenho muito limpo. Esse é um projeto da Lua e do Pedro Nietzsche, é um pavilhão na Mantiqueira, é um pavilhão apoiado sobre uma estrutura de concreto que está junto ao solo. Também uma solução simples, aqui a cobertura é plana, com alvitra, e a parte que está, essa parte translúcida aqui é de policarbonato. Bom, tradicionalmente o que a gente trabalhou esses anos todos foi com madeira tropical densa, substituindo estruturas equivalentes de concreto ou aço. Sempre um esquema pilar-viga e a estrutura. Então, o que acontece? Na verdade, depois que se faz a alvenaria, coloca os fechamentos, nós temos essa situação. A estrutura praticamente desaparece, o que fica aparecendo é o telhado, que existe em qualquer construção tradicional. Esse é um projeto do Mauro Munhoz, que resume bem esse período, né, de sistema pilar-viga com fechamento em alvenaria. Esse é um aspecto interno da casa. Bom, essa outra casa do Mauro também, que também é representativa de um período em que a gente fez muitas casas grandes, casas muito de alto padrão, em madeira nativa, com resultados às vezes bons, às vezes nem tão bons em termos de arquitetura, mas essas casas foram muito importantes para capacitar a estrutura da empresa, ou seja, na verdade é importante essas casas grandes, essas casas caras, na medida que elas viabilizam os avanços tecnológicos e a compra de equipamentos, enfim. É parte de um processo que está se repetindo agora com a madeira laminada colada e nós vamos conversar adiante disso aí. Na verdade, essa casa ela é pilar-viga, fechamentos com alvenaria e a alvenaria revestida com madeira. Os fechamentos não são em madeira. Bom, eu acho que alguns aqui devem conhecer o Museu do Futebol, ele tem uma passarela na fachada. Eu trouxe essas imagens para comentar com vocês a questão do incêndio, né, que foi comentado ontem, o Marcelo até deu uma explicação boa, mas eu acho que faltou imagens disso, né. Quando o museu ficou pronto, os bombeiros não quiseram dar o alvará, por causa da passarela. Para vocês terem ideia, essa é uma passarela em Cumaru. Para ela começar a queimar, o ar em volta dela precisa estar a 200 graus. Então, nenhum ser humano vai estar aí a hora que começar o incêndio, porque realmente é impossível sobreviver nessas condições. Então, é totalmente irrelevante a questão. Ou seja, você teria que ter uma carga de incêndio, que não tem, uma passarela livre, enfim, por total desconhecimento dos próprios bombeiros sobre o material. Então, apesar do desempenho da madeira sob incêndio ser excelente, isso não é consenso. Por ela ser um material combustível, gera, até em pessoas que teriam obrigação de saber isso, um certo incômodo. Eu trouxe uma imagem, bom, essa é a passarela por baixo, é uma placa maciça de 16 centímetros de altura, que vence um vão de 5 metros e pouco. Na verdade, ela é uma placa bem esbelta para atender às exigências do CONDEFAT, do patrimônio histórico, porque a fachada do estádio é tombada, né? Eu trouxe essas fotos exatamente que mostram o que acontece com a madeira quando ela começa a queimar. A superfície dela carboniza e a parte interna continua a ser madeira. Quer dizer, o carvão, inclusive, é um ótimo isolamento térmico. Isso é uma coisa que é consenso, todo mundo conhece, mas aqui no Brasil é pouco conhecido, né? Bom, uma das últimas experiências que a gente fez com madeira nativa foi uma vila em que, em vez de usar o sistema pilar-viga, a gente usou os painéis como se fosse uma espécie de wood frame, que é, na verdade, um painel de pequenos elementos de madeira nativa compondo uma peça estrutural. O projeto da Cristian Xavier, são 8 casas aqui na Granja Viana, perto de São Paulo,
E a intenção desse tipo de utilização é usar os pequenos elementos que sobram na hora de serrar os elementos estruturais. Uma das maneiras de você melhorar a exploração florestal é usar o máximo que você puder da tora. Então, ontem até teve essa questão, óbvio que a gente tem que se adaptar à floresta. A gente tem que ver o que a floresta produz e construir em função disso. Aqui no Brasil, como o recurso, a madeira é muito abundante, ou pelo menos era muito abundante, as seções são imensas, a qualidade da madeira é muito boa, nós nos damos ao luxo de desperdiçar material, construir mal, ou seja, não usar o material dentro da melhor técnica possível. Então, como a madeira brasileira é ótima, a gente faz coisas erradas e a madeira suporta esses erros, entendeu? Aliás, todas as facilidades que o Brasil dá na hora de construir, a gente usa mal. O Brasil não tem frio, não tem terremoto, não tem vento, não tem norma. Ou seja, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Em vez de aproveitar isso para aprender e melhorar, não, exatamente como não tem exigência nenhuma, a gente vai cada vez pior. Entendeu? Então, a oportunidade que a gente tem aqui é imensa, ou seja, a gente pode errar à vontade que não machuca ninguém. E a gente não aprende, a gente fica errando seguidamente. Então, eu sempre brinco, até o Gil agora há pouco falou comigo, conta essa história. Não, o acervo mais rico que nós temos em 32 anos, ou vai contando o período dos anos em 34 anos, são os erros. Vamos dizer, nós erramos para burro. Quem faz 900 obras, que nem a ITA fez, em condições as mais variadas, dificuldade de acesso, às vezes dificuldade de recurso, nós fizemos muita coisa que depois a gente percebeu que não funcionava. Mas é assim que se aprende. A gente não. Continua, as pessoas fazem as coisas erradas e não aprendem, continuam fazendo. Eu vou mostrar algumas coisas aí para frente que dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Bom, nós tentamos fazer uma pré-fabricação total lá, chegamos bem perto disso. Então, é um sistema de painel, isso são painéis de laje, que são... A laje tem uma capa de concreto para melhorar o desempenho acústico. Os painéis foram pré-fabricados. A montagem já traz dentro a parte de instalações. Sobre essa base USB é feita uma camada de concreto, onde ficam as instalações elétricas. Os shafts tem uns shafts de hidráulica, que concentram toda a hidráulica em 2 shafts. E aí já é o aspecto final da casa. O que nós temos... Bom, deixa eu mostrar uma parte do interior também, para vocês terem uma... Vamos dizer, o que é interessante nessa experiência? Na Suíça, é normal você morar numa casa em que ela é toda de madeira, o forro é de madeira, o piso é de madeira, as paredes são de madeira. Aqui já é uma coisa que... Projeto da Cris Xavier, eu falei agora há pouco, não falei? Bom, repetir, não tem problema. Enfim, o que é interessante aqui é que, apesar de nós imaginarmos que as pessoas não gostam de casas de madeira, nós fizemos 8 casas, empreendimento nosso, a gente não tem muito bom senso, então, às vezes a gente comete essas loucuras. Bom, eu fiz umas também com a Caiaba, ele sabe como é que é essa história. Enfim, e deu certo, as pessoas querem, as pessoas compram. Então, voltando a uma discussão que é comum a todos, na Suíça, no Brasil, enfim, eu não acho que exista uma resistência tão grande hoje em dia em relação às construções de madeira. Há 32 anos atrás, quando eu era recém-formado, ia num escritório de arquitetura, oferecia madeira, se as pessoas pudessem, elas me jogavam pela janela. Entendeu? Os arquitetos olhavam com isso, não vem com esse troço que apodrece, dá problema, isso é coisa do passado. Hoje em dia, às vezes, eu enfrento o problema oposto. As pessoas querem usar madeira onde ela não deve ser usada. Então, voltando a um assunto que alguém já falou também, não existe madeira ruim, existe madeira mal usada. Qualquer madeira, dá para fazer uma casa espetacular de pinos, só que dentro da tecnologia do pinos. Normalmente, quando eu ouço uma reclamação sobre madeira, e alguém me chama e fala, eu estou com um problema, vem ver, nunca é a madeira, é sempre o humano que pegou aquela madeira que não serve para aquele serviço e colocou ali. A madeira não foi para lá sozinha. Alguém levou a madeira lá, com certeza. E as consequências são aquelas que todo mundo sabe. Entendeu? Então, dá para fazer qualquer coisa em madeira? Dá.
Óbvio que quanto mais adequado a construção for a madeira, mais barato, mais simples, menos problemas você vai ter no futuro, mas dá para fazer. Bom, nós vimos ontem coisas em madeira que a gente achava que não dava para fazer, e dá para fazer. Bom, essa foi nossa primeira experiência com eucalipto, é o projeto do Marcelo Aflalo. Essa construção é dos anos 90, acho que 95, né? O que foi importante nela? Bom, primeiro foi a primeira obra nossa com madeira plantada, foi uma madeira toda serrada, a cobertura é um laminado pregado, aqui é um laminado pregado, ela não tem nenhum tipo de tratamento, e está lá até hoje, pelo menos hoje de manhã estava lá. Enfim, nunca nós tivemos um problema de ataque de inseto, nós nunca tivemos um problema de apodrecimento nas áreas cobertas, nas áreas descobertas, sim, mas nas áreas cobertas não tivemos nenhum tipo de problema, e foi uma constatação meio óbvia, né? Óbvio que não dá para comparar um eucalipto com um cumaru, uma madeira tropical densa, mas o eucalipto é uma madeira tropical relativamente densa. Nós estamos falando de 600 quilos, 700 quilos. O Grandes, que é dessa casa, é 600 quilos. A gente está trabalhando com o Uro Grandes hoje, que dá 700 quilos por metro cúbico. Então, na verdade, nós estamos falando de uma madeira tropical relativamente densa, que tem uma resistência, óbvio, não igual às madeiras tropicais densas, mas tem uma resistência razoável ao ataque de inseto. Bom, aqui só os aspectos internos. O arranjo da casa é estranho mesmo, e nem o engenheiro nem o arquiteto enlouqueceram. A ideia era realmente poder testar ao máximo laminado pregado, sambladura, enfim. Tem uma série de arranjos aí que são importantes para ganhar experiência em relação ao material. E aí é uma visão geral da nossa primeira experiência em eucalipto. Bom, por que essa introdução na questão do eucalipto? Porque tudo que nós vimos até agora, a gente não faz mais. Hoje em dia, a gente só trabalha com madeira de plantio. A gente não trabalha mais com madeira tropical, densa, madeira da Amazônia. Trabalhamos com uma madeira tropical exótica, que é o eucalipto. Bom, por que isso, né? Por uma questão muito simples. A madeira que a gente trabalhava era certificada, FSC, enfim. Para os que têm alguma vivência de Amazônia, dá para imaginar a dificuldade que é essa madeira. Essa madeira era tirada de acordo com todos os cuidados e depois andava 4.500 quilômetros até São Paulo, em um caminhão movido a óleo diesel. Ou seja, todo o ganho ambiental que eu tive, ainda mais a gente que trabalha com grandes volumes de madeira, se perde no transporte. Então, apesar da madeira ser certificada, o transporte não é certificado. Então, a análise do material, enquanto material sustentável, tem que ser total. Não é só obter um material certificado. É procurar um material mais perto que você tem, cuidar da deposição final do material, dos resíduos, enfim. O processo para considerar um material sustentável é muito mais complexo do que simplesmente ter um selo FSC. Então, essa era uma contradição básica, ou seja, não dá para ter uma indústria madeireira de grandes volumes baseado em extrativismo primário. Ou seja, na minha opinião, a vocação da Amazônia é muito mais para fazer mobiliário, etel, fazer objetos de grande valor agregado lá, na Amazônia, e não transportar para São Paulo, reproduzir em São Paulo a mesma relação colonial que os europeus têm com a madeira da Amazônia, ou seja, a gente serra a madeira e manda beneficiar na Europa, a gente serra a madeira e traz para São Paulo e beneficia aqui. Acho que para a gente conseguir dar emprego para 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, tem que desenvolver uma indústria local de grande valor agregado, ou seja, que produza objetos que precisam de volume pequeno de madeira para realmente não ter pressão sobre a floresta. Isso quer dizer o quê? Caixilho, porta, assoalho, forro, mobiliário, enfim, todos os objetos em que a madeira não é o insumo maior. Para ter grandes volumes de madeira, para ter uma indústria madeireira realmente como a palavra diz, tem que ser em cima de floresta plantada, não tem jeito. Se essa floresta plantada vai ser por uma grande papeleira ou por um pequeno agricultor, é uma discussão que a gente já teve ontem e eu acho que tem campo para as duas situações. Vamos dizer, a monocultura do eucalipto não é nenhuma maravilha. Agora, não existe ação humana sem consequência. Vamos dizer, é impossível. A gente está, às vezes, querendo ignorar a presença dos humanos. Vamos dizer, os humanos são parte do processo. Ou seja, nós temos que criar riqueza, nós temos que criar emprego, nós temos que usar.
Então, pegar uma região, como nós estamos aqui no Sudeste, né? Pegar uma região como essa aqui, ó, que já 95% da floresta foi removida. Pegar as áreas de agricultura que normalmente estão exauridas, que já não são boas áreas. Onde é bom para fazer agricultura, todo mundo está plantando grão, não tem coisa melhor do que plantar grão hoje. Quem vai deixar uma área boa de soja sem plantar soja? A madeira vai parar nas áreas menos valorizadas, na terra ruim, na terra mais acidentada. Então tem toda a lógica, a região Sudeste estabeleceu uma indústria madeireira com tecnologia, baseada em plantio industrial. Vamos dizer, para quem durante 30 anos defendeu o uso da madeira na Amazônia, que nem eu, é uma transição difícil. Eu também não gostei de sair da madeira tropical. Para mim foi um choque. Mas é uma questão que se impõe pela lógica e pela questão ambiental também, né? Eu não acho que não se deva usar a madeira da Amazônia. Eu acho que deve se usar, óbvio, sempre de forma sustentável e para produtos de grande valor agregado. Estrutura de casa não é uma estrutura de grande valor agregado. É muito mais volume do que mão de obra, do que desenho, enfim. Bom, essa ilustração eu trouxe para os suíços. A Suíça é isso aqui, ó. Tá? O Brasil é isso aqui. A Europa inteira cabe dentro, ainda sobra o Rio Grande do Sul e um pedação do Paraná. E a Suíça é aquele pedacinho ali. Por que isso é importante? Para ter ideia das possibilidades florestais que nós temos. Se a Suíça, com aquele tamanhinho, tem 23% da área dela em floresta e é autossuficiente praticamente em madeira, tem um volume de madeira disponível crescente todo ano, por que a gente que tem esse tamanho, tem toda a região Sudeste praticamente já sem florestas, não tem condição de montar uma base florestal gigantesca? Tem, tanto que nós temos a indústria papeleira mais eficiente do mundo. E, a partir daí, nós podemos ter a indústria madeireira, de madeira sólida, mais eficiente do mundo. Ou seja, existe disponibilidade de material, o material é renovável, existe demanda, nós temos um déficit habitacional gigante, ou seja, não existe nenhuma dúvida que nós vamos ter um desenvolvimento gigante no setor madeireiro, até porque a base é zero. A produção de madeira laminada colada do Brasil hoje não passa de 100 metros cúbicos mês, que é um valor irrisório, em termos europeus é uma piada, entendeu? Então, vai crescer e vai crescer muito, porque tem essa disponibilidade de matéria-prima, tem demanda, tem tecnologia, então não tem por que isso aí não crescer ambientalmente, é perfeitamente sustentável, tá certo? E vai crescer barbaramente nos próximos anos. Eu não acho que a gente tenha um problema de preconceito contra a madeira. A gente tem um problema de desinformação. À medida que as pessoas são informadas do processo, da questão do incêndio, da questão do cupim, da questão ambiental, tem muita gente que ainda acha que usar madeira é contra o meio ambiente, né? Eu participei de um encontro, por sorte eu não lembro o nome da pessoa, mas enfim, ele era secretário adjunto da Secretaria de Habitação, o encontro do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. A primeira declaração dele foi assim: nós estamos ajudando a preservar a Amazônia, nós proibimos o uso de madeira em CDHU. É uma aberração, é uma aberração. Logo em seguida, o palestrante seguinte era do Greenpeace, e falou: isso é uma asneira, o senhor me desculpe, mas isso é uma grande bobagem. Ou seja, é uma situação absurda. Um ambientalista defende o uso da madeira na Amazônia, e um burocrata totalmente desinformado acha lindo proibir o uso da madeira em CDHU. É numa estupidez que não tem fim isso. Mas é como as pessoas encaram o uso da madeira. Quando você usa um material que não é um material natural, por exemplo, quando você usa um material cerâmico, a madeira está lá, ou seja, aquilo usou um forno que muitas vezes usa carvão vegetal. O próprio aço, norte de Minas todo, foi destruído para fazer carvão vegetal para siderurgia. Quando é um trabalho, o alumínio que é obtido a partir das represas hidroelétricas da Amazônia, tipo Tucuruí, naquele alumínio está embutido um dano ambiental de uma área gigantesca que foi alagada na Amazônia, onde se destruiu hectares e hectares de floresta para produzir alumínio. Mas quando você toma a sua cerveja, você não sabe que aquilo é de madeira ou que tem um prejuízo ambiental grande. E assim vai com gado, soja, que é feito em cima de áreas de Amazônia muitas vezes. Então, a madeira não. Você olha uma madeira nativa de 200 anos, a pessoa se sente naturalmente incomodada com o uso do material. Sendo que muitos outros materiais que não são diretamente obtidos na floresta, são usados, a floresta aí é um meio de se obter o material, as pessoas não se incomodam, não exigem uma certificação, não querem saber a origem ambiental.
o que é um problema de informação, não é um problema... É só explicar, é simples o negócio. Bom, o que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás? Depois de muito pensarmos e apoiarmos iniciativa de produção de madeira certificada na Amazônia, parcerias, trabalho e tal, a empresa se viu num beco sem saída, ou seja, para produzir grandes volumes e ser coerente do ponto de vista ambiental, a gente tinha que partir para produto industrial, para plantio industrial de madeira. Bom, essa foto é interessante porque aqui atrás nós temos uma fábrica antiga, a fábrica de 25 anos atrás, e essa parte já é uma parte em madeira laminada colada. Então, nós optamos por fazer madeira laminada colada com eucalipto. Por quê? Primeiro, que é uma madeira muito mais resistente mecanicamente e mais resistente em termos de durabilidade natural. Parênteses, eu não gosto de tratar madeira. O Marcelo tenta me convencer, mas eu tenho ainda uma resistência muito grande a tratamento químico em madeira. A gente procura usar a madeira sempre o mais próximo que ela é obtida na natureza. Tem vantagens, tem desvantagens, enfim, é uma questão para se discutir em outra instância, mas enfim. O eucalipto me permite o uso sem nenhum tipo de tratamento. Pinos eu tenho que tratar. Algumas estruturas nossas de eucalipto, a gente faz um tratamento superficial por causa do brancal, muitas vezes em função da exigência do cliente. Quando o cliente não quer isso, a gente faz sem nenhum tratamento. Bom, eu vou mostrar rapidamente o processo de produção do laminado colado. Para os europeus, não tem novidade nenhuma. É só uma fábrica muito antiga e muito simples. Para os brasileiros, alguns talvez não conheçam o processo de fabricação. Eu vou mostrar rapidamente, só para vocês terem ideia como é obtida a madeira laminada colada. A madeira vem seca, em estufa, do sul da Bahia, ou seja, de 4.500 quilômetros, nós estamos andando agora só 1.000. Ainda é muito, mas já melhorou um pouco. E a madeira pesa metade, então a gente está usando hoje em torno de 8% do óleo diesel que a gente usava com a madeira tropical. Os defeitos são retirados, para trabalhar com a madeira isenta de defeito. A seguir é feito uma emenda longitudinal, que é o finger joint, que é uma emenda indentada, seria em português, que é isso aí. Isso permite que você tenha uma grande área de contato na junta. E a gente passa a ter o que a gente chama de lamela, que é uma peça com comprimento teórico ilimitado, é o tamanho que a gente quiser. Nessas peças são aplicada a cola, né? E depois vai para uma prensa. No nosso caso, é uma prensa relativamente pequena, ela tem 12 metros de comprimento e prensa até 1,20 m de altura. Primeiro, os pistões laterais alinham as peças e depois a peça é prensada. Aqui já é a peça pronta, né? Ela entra como ela está aqui e sai pronta. O que é a peça pronta? A peça pronta é equivalente a uma madeira sólida. Quer dizer, o critério é exatamente esse aqui, ó. A ruptura da madeira sempre se dá, na madeira e nunca na cola, nunca na linha de cola. Se a ruptura não dá na linha de cola, é evidente que uma seção dessa é equivalente a uma seção maciça. Qual é a vantagem disso? A gente consegue fazer peças de grandes dimensões a partir de pequenos elementos, florestas de 18 anos de eucalipto. A gente começou com 21 anos, hoje em dia nós já trabalhamos com 18 anos de floresta com 18 anos. Ou seja, é um material que se produz relativamente rápido, 18 anos em madeira é muito pouco. O incremento florestal no Brasil é o maior do mundo. Há divergências 40, 50 metros cúbicos ano, mas 40 já é excepcional, 50, 60, enfim. O limite é bem elevado. E aqui já é um aspecto atual da fábrica com uma máquina de comando numérico. É uma máquina alemã, da Handger. É uma K2, é uma máquina antiga, uma máquina de 2002, nós compramos usada. E a chegada dessa máquina tem um aspecto muito importante. Como eu falei no começo, eu fui formado dentro de uma mentalidade, no final dos anos 70, de baixo capital, intensivo de mão de obra, a gente precisava criar emprego para uma mão de obra não qualificada. Hoje nós estamos num país de pleno emprego, que a mão de obra já não é mais tão barata, que ela tem alguma qualificação. Detalhe importante, nós não temos uma tradição de carpintaria no Brasil. Como
vocês viram aí, é comum alguém ser carpinteiro e depois engenheiro. Ou às vezes o cara é só, entre aspas, carpinteiro. Porque um carpinteiro deles é mais do que muito, com a maioria dos engenheiros de madeira no Brasil, eu entre eles. Né? Ou seja, realmente a formação de um carpinteiro na Alemanha, na Suíça, na França, enfim, é muito boa. Vamos dizer, e nós não temos isso aqui. Como é que nós resolvemos o problema da mão de obra? Nós qualificamos toda a mão de obra dentro da fábrica. A média dos nossos funcionários é 20 anos, e todos, quase todos, pelo menos, começaram como ajudante e foram treinados dentro da cultura da empresa, que é uma coisa que é muito forte dentro da nossa história, e só isso permite que a gente produza as coisas que a gente tem produzido. Isso é importante notar, porque exatamente não existe essa mão de obra pronta. Então, a ideia de fazer grandes volumes de madeira laminada colada em cima de máquina manual, em cima de mão de obra, se revelou inviável. Ou seja, com o laminado colado, eu podia produzir o volume de madeira que eu quisesse. Já não tinha mais aquela barreira da madeira da Amazônia, que tinha dificuldade de obtenção. No entanto, eu não conseguia usinar isso. E daí eu tenho um amigo francês, carpinteiro, que me visitou na fábrica e falou, olha, isso não vai dar certo, você precisa de uma máquina. E quando o francês indica uma máquina alemã, é porque realmente é a melhor solução. Então, nós acabamos comprando essa máquina, que curiosamente estava aqui no Brasil. Era uma máquina da Tora, que era uma empresa ligada ao nosso fornecedor de madeira, a Fibria, antiga Aracruz. Enfim, por uma série de coincidências, alguns meses depois da visita do Jean-Yves aqui no Brasil, o Jean-Yves Riot é um companhão, um carpinteiro francês, amigo de muitos anos, e, enfim, conselheiro do CNDB, que é o Conselho para o Desenvolvimento da Madeira na França. Enfim, ele chegou aqui e falou, não vai dar certo. E ele tinha toda a razão, não ia dar certo mesmo, e aos poucos eu fui abandonando essa ideia de querer fazer laminado colado e depois fazer a usinagem da peça manualmente com máquinas pequenas. Né? E acabamos comprando a K2, que depois que eu vi a palestra do Martin, eu vi que, ou seja, nós ainda estamos muito atrás, nós ainda temos muito que andar, mas, enfim, para nós é a única máquina que tem no Brasil, essa é a única CNC para madeira existente no Brasil, e acho que na América, talvez tenha uma no Chile, existe um boato que existe uma no Chile, mas eu nunca vi, enfim, mas pode ser até que tenha uma no Chile que não está sendo usada, essa é a única em operação. Nós compramos um programa específico, que é o CADWork, que é um programa desenvolvido especialmente para madeira. Enfim, foi uma revolução dentro da empresa, isso tem um ano e meio, mais ou menos. É isso, né, Vini? Um ano. A K2 está operacional de outubro do ano passado, há um ano, mas hoje em dia não tem um único funcionário nosso que queira trabalhar com máquina manual. Essa história é interessante. Quando a máquina chegou, todos os nossos empregados, que estão com a gente há 20 anos, olhavam a máquina e falavam, esse troço não vai dar certo. Essa coisa que o Hélio está trazendo aqui vai ser um desastre. Enfim, ninguém botava a menor fé que realmente uma máquina pudesse substituir 20 operários. Um dia eles colocaram a peça e mandaram a máquina só cortar. É o serviço mais fácil do mundo. E ela corta certinho, né, no milímetro. Aí ninguém mais queria cortar nada. Não, põe na K2 que a K2 corta. Aí começou, não, faz mais não sei o quê. Bom, hoje em dia, se eu chegar lá e falar assim, dá para você tirar um pedaço de sarrafo, ou dá para fazer um encaixezinho aqui? Pede para fazer na K2. Ou seja, a adaptação da mão de obra às novas tecnologias não é tão difícil assim. A gente sofre mais no programa do que eles na fábrica. Né? O Vini, que está aqui, mexe com o CADWork, eu mesmo só desenho no AutoCAD. Eu ainda não me adaptei à mudança de programa, mas, enfim. Qual é a vantagem disso? Você, a partir do escritório de São Paulo, a gente gera um modelo em 3D, insere todos os furos, cortes, enfim, todas as operações que vão ser feitas na peça, e automaticamente ela é feita. Isso leva a nossa produtividade lá para cima. Uma máquina dessa consegue usinar em um turno 200 a 250 metros cúbicos mês. Tá? Bom, essa não é a nossa máquina, essa é uma K2i, mas como é difícil fotografar dentro da máquina com ela em funcionamento, eu peguei do site da Handger, né, as possibilidades que ela tem de usinagem. Bom, alguns serviços continuam manual. Né, a inserção das ferragens, as peças curvas. Como nós temos uma máquina que a peça anda e a máquina é fixa, ela só usina peças retas.
Peças curvas, como essa aí, tem que ser feito manual. Ao contrário da máquina que o Martin mostrou ontem, que a peça fica fixa e a máquina anda. Aí você consegue fazer curva, consegue fazer todos os ângulos. A nossa K2 não tem o 5º eixo, então ela não faz algumas operações que as mais modernas fazem. Aí eu acho que já tem o 5º eixo, mas enfim, para o Brasil é um salto tecnológico grande. Bom, agora eu vou mostrar algumas obras dessa série já em laminado colado. E qual é a grande diferença? Hoje de manhã a gente estava comentando isso. São dois materiais completamente diferentes. A madeira maciça, ela tem as imitações da árvore. É uma coisa óbvia. Você não consegue tirar uma madeira maior que a árvore. Então, se você tem uma árvore de 7 metros, o melhor que você pode fazer, uma tora de 7 metros, você vai tirar uma viga de 7 metros. Não dá para fazer viga de 15 metros, não dá para fazer viga de 20 metros. Ou seja, em laminado colado é comum você ter viga de 40 metros. Óbvio que é um material artificial, não é mais madeira, não é mais madeira como a gente entende madeira. E a gente acaba escapando da limitação natural do material, que é a árvore. Qual é a grande vantagem? A possibilidade de expressão desse material muda completamente. É outra arquitetura. Vamos dizer, é óbvio, é a mesma coisa de você trabalhar com pedra e concreto. O concreto é uma pedra artificial. Então, óbvio que a arquitetura mudou em função do concreto armado, assim como a arquitetura em madeira muda na medida que você começa a trabalhar com laminado colado. Então, a questão da expressão arquitetônica em função do material é função da tecnologia que você está usando no material. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que tem espaço para madeira roliça, eu acho que tem espaço para madeira serrada, acho que tem espaço para laminado colado, acho que tem espaço para CLT. Bom, eu estou falando um monte de siglas. CLT é madeira, é um painel de madeira cruzada, né? Como se fosse um compensado, só que a espessura das peças é grande, 3 centímetros, 4 centímetros. Eles mostraram algumas fotos aqui de CLT. Ou CLT, ou OSB, MDF. Bom, enfim, existe uma imensidão de produtos derivados de madeira, que não são madeira, mas que é um material muito interessante de se usar. Eu não me incomodo de trabalhar com laminado colado pela questão ambiental. A cola que a gente está trabalhando é uma cola PU, é a base d'água, ela não tem nenhuma emissão nociva ao ambiente, mas acho que é evidente, a gente deixou de trabalhar com madeira natural, nós estamos trabalhando com material artificial. E aí alguns exemplos. Essa é uma pequena portaria, num condomínio aqui perto de São Paulo, o projeto do Gui Pauliello. Ela tem algumas vigas, então aí vocês já começam a ver a mudança do que nós estamos falando. Ó. Nós temos vigas de seção variável, essa viga tem a forma de um bumerangue, enfim, são formas clássicas que se usam em laminado colado no mundo todo, não tem nada de excepcional, mas para a nossa tradição, para a linguagem que a gente está acostumado, é uma grande novidade. Esse é um pilar redondo, uma coluna de madeira, uma outra obra do Guilherme, que também tem os pilares redondos. Então, nós temos um pilar redondo, uma viga curva, aí dá para ter uma ideia. É uma viga de 12 metros de comprimento, curva. Então, é outra arquitetura, não é uma arquitetura de madeira como a gente está acostumado. Mas, essa é uma viga em S, é um projeto do Mauro Munhoz, uma portaria também, é uma obra pequena, mas que possibilita a gente ir experimentando diversas possibilidades da tecnologia do material. E aí a cobertura pronta, e uma foto que eu gosto de mostrar, que é um detalhinho aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo o que aconteceu aqui, ó. Ou seja, a gente nunca enterra a madeira por uma questão óbvia, porque terra, água, oxigênio, matéria orgânica, tudo misturado, é o paraíso daquela turma que gosta de comer madeira. Isso aqui é um vidro, essa região não molha, não cai água aqui, e o paisagista resolveu dar uma contribuição à durabilidade da estrutura e fez um pequeno jardim. O porteiro, que é um cara bacana, molha todo dia, e nós caminhamos para o desastre. Então, isso aqui é legal, isso, entendeu? Porque é aquilo que eu estava falando do acervo de erro. É uma coisa ingênua do paisagista, é uma coisa ingênua do rapaz que toma conta da portaria, mas que pode ter consequências desastrosas, entendeu? Por quê? Porque não está na cultura de ninguém isso. Aliás,
Se o rapaz que toma conta da portaria observou, normalmente se enterra o pilar no chão. E ninguém liga para molhar. Por quê? Porque a madeira é uma aroeira, é um IP, e vai aguentar 50, 60 anos a gente fazendo bobagem. O eucalipto não aguenta. Não é para fazer isso. Enfim. Como isso, tem uma série de providências simples que resolvem o problema da durabilidade, que acho que é uma coisa que angustia todo mundo. Construção em madeira precisa estar de galocha e de chapéu. Ou seja, pé longe da água, é um ser humano na chuva. Né? Você não quer pegar gripe? Galocha e chapéu, e capa. Então, se você tem uma cobertura grande que protege a madeira e a madeira está elevada do chão, o problema da durabilidade está resolvido, tá certo? Isso é importante. A questão da aparência também, que a Kemi colocou hoje com propriedade. Né? A madeira envelhece. E qual é o problema de envelhecer? Nenhum. Na verdade, tudo envelhece. E a gente, como humano que está envelhecendo, se incomoda com isso. A vantagem da madeira é que ela envelhece com uma baita dignidade. Ela fica muito bonita, velho. Então, eu acho que é um incômodo bobo. Vamos dizer, não vejo essa questão como importante. Desde que você não tenha uma deteriorização do material em função da ação do tempo, que seja só uma coisa estética, sinceramente, fica muito mais bonita a madeira velha que nova. E aquela capa de material cinza que fica por cima, acabou a manutenção. Aquilo vai ficar lá. Você vai perdendo alguns milímetros a cada ano, sei lá, 10 anos, meio milímetro, eu não sei qual é o índice de erosão. Existe, evidente, você vai perdendo, mas nós estamos falando em prazos muito longos, entendeu? Então, não existe, assim, a princípio, desde que a obra seja bem detalhada, uma vida útil limitada. Vamos dizer, é possível pensar em construções em madeira, e existem exemplos no mundo todo, 200, 300, 400 anos. Entendeu? A questão de durabilidade da madeira é a questão de projeto, é a questão do material adequado. A madeira não é a solução para tudo. Alguns defendem isso, mas é um erro, ou seja, não existe construção só em madeira, a não ser as obras que nós vimos aí, que nem a conexão pode ser em aço. Mas, enfim, o concreto tem sua função, o aço tem sua função, a madeira tem a dele. Tem um campo de aplicação claro para a madeira. Querer usar a madeira de forma genérica é um absurdo, não existe isso. A madeira é uma ótima solução para muito mais coisa que a gente imagina, mas não é uma solução para tudo. Vamos dizer, os outros materiais vão trabalhar. Existem soluções muito inteligentes de metal mais madeira, concreto mais madeira, que funcionam super bem. Bom, esse aqui é um outro projeto do Mauro também, é uma obra que tem um interesse aí de engenharia, uma obra que, para mim, é uma obra importante, afinal de contas eu sou engenheiro, que é uma estrutura com uma certa... eu imagino que, em termos de laminado colado no Brasil, seja a obra mais interessante. É uma estrutura que tem 12 metros de balanço, ela é composta de 4 vigas, 2 vigas centrais e uma viga complementar para cada lado, que acaba dando aqui um balanço de 12 metros. Tá? Isso é uma área de leilão, é usada para fazer leilão de cavalo, né, num aras. Então, aqui dá para ver bem essa situação. Ela é uma viga, na verdade, é uma viga composta, que tem 12 metros de balanço. Aqui tem um pilar que funciona com o bielo, ou seja, ele funciona a compressão e a tração para compensar as ações de carga acidental, ou, no caso desses trechos que são mais curtos, excentricidade da carga. Então, essa ponte fomos nós que fizemos também, fizemos aras, enfim, é um cliente que a gente trabalha há mais de 10 anos, enfim. Mas o importante é que realmente é uma estrutura em laminado colado que tem esse arranjo aqui, tá vendo? Vocês estão vendo o pilar aqui, o contraventamento e o balanço. E para o lado de cá ela tem 12 metros de balanço. É uma viga biapoiada, com um balanço de 12 metros, e lá atrás ela é contraventada e tem os pilares que fazem uma linha que funcionam com biela, a compressão e a tração. Essa obra é importante porque valida um pouco a questão da madeira como um material adequado para as estruturas menos correntes. Né? Assim como minha casa, lá atrás, nos anos 80, foi importante, além do projeto, além de tudo, do ponto de vista tecnológico, ela conseguiu mostrar que a madeira é um material contemporâneo. Essa estrutura ela tem uma importância nesse sentido, de mostrar as possibilidades que mesmo em indústria pequena e incipiente de laminado colado consegue em termos de arquitetura, em termos de engenharia. Imagina se a gente tivesse uma fábrica grande
laminando viga de 40 metros, as possibilidades que isso dá em termos de utilização do material, em termos de arquitetura, enfim. As vantagens econômicas que isso traz, as vantagens ambientais que isso traz, em função de sequestro de carbono, etc. Aqui dá para entender um pouco melhor por que não pode ter pilar na ponta, né? Porque isso já me perguntaram uma vez, mas por que fazer um balanço de 12 metros? Bom, primeiro que o terreno é em declive, daria um pilar altíssimo, e essa é a paisagem que tem do outro lado, né? O primeiro estudo do Mauro, aliás, tinha pilar lá. Depois a gente começou a estudar junto e chegamos à conclusão que era um absurdo cortar essa visão. Isso aqui nós estamos na Serra da Mantiqueira, no canto. Já ali eu falei do Paraíba, então você tem uma vista aí de 40 quilômetros, enfim. É uma pena cortar essa vista com um pilar a cada 4 metros, entendeu? Aí tem um detalhe importante que eu acho que tem um pouco a ver com o que nós estamos fazendo hoje, ou seja, a importância da relação do arquiteto e do engenheiro do arquiteto, ou seja, é difícil fazer um bom projeto se não houver essa boa coordenação que foi discutido agora na última palestra, que vamos dizer, hoje em dia as construções elas têm uma quantidade de partes que implica um profissional de acústica, um de conforto térmico, um de estrutura de madeira, outro de instalação elétrica, ar-condicionado, enfim. As funções têm uma sofisticação que não tinham antigamente. Então, essa coordenação entre todo mundo, e sobretudo entre o engenheiro de estrutura e o arquiteto, é fundamental para um bom resultado. Ou seja, a maioria dos projetos aqui que tem algum interesse, ou que eu pessoalmente acho que tem alguma contribuição importante para o desenvolvimento do uso da madeira, eles se originaram em projetos que não vieram... Bom, a minha casa é uma exceção, o Marcos vai explicar depois, mas, por exemplo, o legal de uma estrutura como essa é que o Mauro não chegou... é isso, entendeu? Eu preciso disso, vamos desenvolver junto? Então, você consegue desenvolver um objeto que atende perfeitamente a arquitetura, a um custo razoável e que possibilita desenvolver coisas novas na área de engenharia. Então, essa relação com os arquitetos é super importante. Eu espero que hoje eu esteja ajudando um pouco isso, a contar um pouco sobre o que é esse material madeira. Tá? Essa é uma outra obra, eu coloquei uma sequência aqui, que eu não trouxe duas coisas que depois eu pensei que eu podia ter trazido. Mais fotos de montagem de estrutura, da coordenação, que é um assunto que foi tratado aqui também, ou seja, é importantíssimo a coordenação de montagem. Não adianta você produzir na fábrica um objeto fantástico e não ter como levar para a obra, ou não ter como colocar a peça na obra. Então, quando você está projetando, você tem que pensar a questão da estrutura, a questão do transporte e a questão da montagem. Então, aqui eu mostro mais ou menos uma sequência. São vigas curvas. Aí a carga da viga era um lugar no Guarujá, que é um lugar de difícil acesso, ou seja, era importante um caminhão relativamente pequeno, então a gente desenvolveu um sistema para escorar a viga, e aí está a estrutura pronta. Tá? Na verdade, isso aqui é composto por 3 vigas, né? São 3 vigas iguais, a do meio está virada ao contrário. Esse é um projeto do Mauro Munhoz também. Enfim, e aí dá para ver a possibilidade do material, ou seja, nós não temos mais um material que é um paralelogramo. A gente pode trabalhar com formas livres, curvas. No nosso caso, a gente só consegue trabalhar com curva numa direção. Ontem vocês viram obras que têm curvas nas 2 direções, né? Aí é outro capítulo e outro mundo, né? E aí dá para ter uma ideia, dá uma estrutura muito esbelta. Quer dizer, isso para nós é novidade, mas é uma construção corrente no resto no mundo da madeira não é nenhuma novidade, né? Para o Brasil é. E aí um aspecto final dessa estrutura, uma estrutura muito esbelta. Enfim, e aqui uma última obra da Marina, base 3, enfim, no escritório. Um pequeno galpão, é uma cobertura auxiliar a uma cantina numa escola em São Paulo. Enfim, tem um arranjo um pouco diferente. E, na verdade, eu trouxe por causa disso aqui. Não só por causa disso aqui também, porque o projeto é legal. Mas, enfim, é importante isso. Tá? A proteção dos topos da madeira. Então, voltamos àquele assunto da questão da durabilidade. Ou seja, a água não pode entrar por baixo, mas ela também não pode entrar pelo topo, porque é o sentido da fibra, é o sentido onde a madeira oferece a menor resistência. Por quê? Porque é onde anda a seiva na árvore. Ou seja, a seiva sai do chão, vai em cima e volta. No sentido
vertical, realmente a madeira tende a puxar a água, não tem dúvida. Se, por exemplo, você molhar a lateral de uma viga dessa, muito provavelmente a água vai bater e vai escorrer. Agora, se você colocar a água aqui, ela vai embora, vai para dentro, entendeu? E isso, ao longo do tempo, começa a mofar e ao longo do tempo, dá problema. Ou seja, durabilidade, estrutura de madeira está no detalhamento. Eu estou repetindo isso, mas é uma espécie de mantra. É isso.